Graças a paz, meus irmãos, nós vamos trabalhar neste PGM durante esta semana. O sermão pregado domingo pela manhã, né, em Atos capítulo 8, verso 26 a 38, que trata do episódio de Filipe e o etíope, ok? E o texto diz mais ou menos isso, né? Que o anjo envia Felipe, que é um daqueles que foram escolhidos para servir a mesa, mas que neste momento o anjo o envia para uma estrada no deserto, onde havia alguém ali dentro de uma carruagem. Este que estava dentro da carruagem era um etíope, o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia. E o Espírito Santo pede para Felipe aproximar-se da carruagem, e o etíope estava fazendo uma leitura num texto de Isaías 53, versículo 7, da qual não entendia. Felipe se aproxima, se coloca pergunta o que ele estava lendo, se estava entendendo. O etíope falou: como posso entender se ninguém me explicar? Felipe sobe a carruagem junto, senta ao lado, explica-lhe a palavra, levando ele a entender que aquela profecia se referia a Jesus Cristo. E logo em seguida o tesoureiro vê uma porção de águas, e fala: olha, há muitas águas ali, e quem impede disso ser batizado? E Felipe, se você crer em Jesus, você pode ser batizado. E ele declara, né, o etíope declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles descem, o etíope é batizado, e o Espírito Santo conduz Felipe para Azoto. Bom, dentro dessa história toda, nós gostaríamos de apontar algumas coisas, irmãos. Entre elas, pelo menos 5 coisas, que é bem rápida, para você trabalhar com o seu grupo, né? E se você puder, nesse processo, a ideia é de você enfatizar um discipulado 1 a 1, né? Bom, e a primeira ideia que a gente coloca é a direção de Deus, né? Porque nós vamos ver Deus trabalhando sobre todo o processo, até o processo do batismo, da declaração do rapaz e o batismo. Então Deus está no controle do processo. É um anjo que direciona Felipe, né? Isso dá a ideia assim de que o anjo aponta a missão, aonde ele deve ir, aonde ele deve estar. Porque onde o Senhor, o anjo aponta, havia um homem, uma pessoa carente da graça de Deus. E Felipe, ora, é direcionado àquela região. Em seguida de Felipe estar no lugar exato que o anjo ora o direcionou, há uma orientação de Deus, do Espírito Santo para Felipe, dizendo assim: aproxima-se dessa carruagem. Ora, e a ideia de se aproximar é essa capacidade que o Espírito desperta em nós, da gente poder, né, nos colocarmos para uma relação com o outro. O discipulado 1 a 1, ele se dá nessa vertente. Não é pregar para um monte de pessoas, não, mas é para sentar-se ao lado de alguém que precisa entender as Escrituras e explicar-lhe essa. Então há uma orientação do Espírito Santo às nossas vidas, no sentido de que a gente precisa nos aproximarmos das pessoas que necessitam de Jesus, que necessitam conhecer Jesus. Essa capacidade que o Espírito nos dá de nos colocarmos numa relação saudável com o outro. Então, o discipulado 1 a 1, ele tem essa questão. Há uma direção de Deus, né, para a determinada pessoa. Há uma orientação de Deus para que nós possamos, de uma forma muito disposta, nos colocarmos numa relação com o outro, né?
E nesse momento que Felipe se aproxima, há uma revelação de Deus ali, né? Porque, vejam, Felipe se aproxima dele e pergunta: o que você está lendo? E ele está lendo necessariamente Isaías capítulo 53, verso 7, né, que diz lá, ó, e ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo não abriu a sua boca diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? É um texto de Isaías 53 que fala sobre a atitude de Jesus diante do desafio de morrer por minha vida e pela sua, para perdoar os meus pecados. Então, nesse texto está aí a atitude de Jesus de entregar a sua vida por nós. Caiu sobre ele todos os nossos pecados. Nele não havia pecado algum. Estava ali realmente para exercer um sacrifício diante de Deus para a purificação dos meus pecados e dos seus. Não havia nele pecado algum. Foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados. Morreu para que nós pudéssemos viver. Então é essa grande revelação que o texto traz ali, e que Felipe vai ter a ação de dar uma resposta à reflexão que estava fazendo o etíope. E aí, irmãos queridos, entra a minha vida como função da igreja, porque neste exato momento Felipe representa a igreja do Senhor Jesus, que tem que dar uma resposta aos questionamentos da sociedade com relação ao Cristo que nós conhecemos e que eles não conhecem. Então a igreja ela precisa estar pronta para falar de Jesus. Ela precisa estar consciente de quem é Jesus para a sua vida, do que Jesus fez por ela, e ensinar o outro mediante as Escrituras. As Escrituras, tem que pegar a palavra de Deus e mostrar Jesus, porque o que importa para nós, irmãos, não é o que um pensa, o outro pensa, mas é o que a palavra de Deus diz para nós com verdade soberana. Felipe, ele faz uma interpretação perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e fazendo uma caminhada, uma hermenêutica interessante, ele leva o texto até Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, estão falando de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ok? No sentido de revelar para o etíope que Jesus era o Messias prometido de Deus. Ok? Bom, e por último, nós vamos ver ali, irmãos, o resultado desse discipulado, né? Primeiro, Deus orienta, dá direção, orienta, abre a oportunidade, não é verdade? E aí, queridos, a gente entra como igreja nessa relação para explicar a palavra e fica na decisão do etíope. E ele fala assim, olha, há muitas águas ali, por que eu não posso me batizar? Não, você pode, desde que você confesse a Jesus como o único Senhor da sua vida. E ele diz assim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, é o próprio Deus. Bom, e aí completa-se o discipulado, onde eles param a carruagem, desce, e Felipe batiza o etíope naquele exato momento. Esse etíope, ele dá o testemunho público de que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida, ok? Esse é um texto, meu irmão líder, para você saboreá-lo e ajudar os teus liderados a entender o que é discipulado um a um, ok? Porque nesse discipulado todo aqui a gente vai ver a mão de Deus. Nós vamos ver o homem cooperando como parte da igreja, participante da igreja,
na realização do processo de esclarecimento das Escrituras e confie em alguém entregando sua vida a Jesus. Ok? Que Deus abençoe, que seja um PGM assim, bem prático, bem gostoso, porque o texto é muito saboroso. Obrigado, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.